E aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos fazer contato agora com o professor Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, a Unicamp. Bom dia, professor. Muito bem-vindo ao Jornal Brasil Atual. Tudo bem? Bom dia, Rafael. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Vamos lá, professor. Vamos fazer uma avaliação desse governo de transição. Ontem, Geraldo Alckmin instituiu o gabinete de transição do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. São 31 grupos técnicos que vão debater temas como, por exemplo, agricultura, assistência social, cultura, economia, educação, saúde. O Alckmin será o coordenador geral desse gabinete, terá o deputado Floriano Pesaro como responsável pela coordenação executiva, a deputada Gleisi Hoffmann como coordenação de articulação política, Luísio Mercadante responsável pela coordenação dos grupos técnicos, que será responsável pela elaboração dos programas. E a gente já tem o anúncio da Simone Tebet, da senadora do MDB do Mato Grosso do Sul, como uma das coordenadoras do Grupo Técnico de Assistência Social. Alckmin também afirmou ou anunciou os coordenadores do Grupo Técnico da Economia, Pércio Arida, André Lara Rezende, Nelson Barbosa, Guilherme Melo. E ontem também a equipe de transição anunciou 4 ex-ministros e um ex-secretário para integrar o Grupo Técnico da Saúde, né? Humberto Costa, que foi ministro da Saúde no primeiro governo de Lula, Alexandre Padilha, no primeiro governo da Dilma Rousseff, José Gomes Temporão, ministro da Saúde no segundo mandato de Lula, e Arthur Quioro, também ministro de Dilma entre 2014 e 2015, além do médico Davi Uip, que foi ex-secretário de Saúde em São Paulo durante o governo de Geraldo Alckmin. Professor, sua avaliação desses nomes que já foram anunciados, a sua expectativa do avanço desses trabalhos para a formação do novo governo. Rafael, a gente está num momento realmente de transição, né? Eu diria que, é claro que uma boa parte dessas pessoas vão estar no governo Lula a partir do dia 1º de janeiro, mas nós ainda estamos num momento de transição. Eu acho que aí alguns sinais são muito importantes e da gente tentar entender o que está acontecendo e sinais que também estão sendo lidos, né? Sobretudo para quem está no Congresso, para quem apoiou Lula no segundo turno, para quem estava contra o governo atual, né? E que optou pela candidatura de Lula. Então, se a gente fizer uma avaliação nesse sentido, a gente vai ver que na área econômica, por exemplo, há uma conexão muito interessante, né? Muito inusitada até, se a gente fosse pensar em tempos atrás, de figuras que tiveram proeminência no governo Fernando Henrique e figuras que são do campo petista, né? E isso é uma sinalização importante de que esse setor, pelo menos nesse momento, está muito organizado para o diálogo, né? Para a construção conjunta de alternativas para o Brasil. E também, na saúde, a gente pode ver, como você disse, né, uma predominância de pessoas ligadas ao PT, mas também uma pessoa aí do campo tucano, né, pelo menos do campo que orbita aí em torno de Geraldo Alckmin, que é o Davi Uip, que foi secretário de Saúde, sobretudo no processo da pandemia aqui no estado de São Paulo. E no campo da assistência social, você citou Simone Tebet, mas há também, né, mais a ex-ministra Tereza Campelo, a Márcia Lopes, né, figuras importantes aí do campo da assistência social, também que sempre tiveram, né, no campo petista, no campo de esquerda. Eu acho que o que está acontecendo é uma situação em que, ao mesmo tempo em que Lula precisa fazer a transição, né, precisa obter informações, precisa ter gente capacitada com experiência de governo, né, para poder captar essas informações e fazer a passagem de bastão de uma maneira segura, de uma maneira em que não haja sobressaltos, em que a população não fique, né, esperando, seja os auxílios, né, e os benefícios na área da assistência social, do desenvolvimento social, seja a necessidade, por exemplo, o Alexandre Padilha tem falado muito disso, né, de uma questão da ampliação da vacinação. Nós vivemos retrocessos muito grandes no campo da saúde, mas, ao mesmo tempo, é uma sinalização também de que esse governo é um governo de frente ampla, né, um governo que vai trazer pessoas de diversos pontos de vista
E mais, é claro, evidente, né, que são aqueles que são contrários a tudo o de ruim que aconteceu no governo do Bolsonaro. Né? Então, se a gente for pensar no caso da saúde, quer dizer, ali a gente tem uma unidade muito grande em torno de pessoas que foram muito críticas, né, à gestão Bolsonaro na saúde. No caso do desenvolvimento social, a mesma coisa, né? Ao mesmo tempo trazer uma liderança importante, que é a Simone Tebet, que certamente é uma ministeriável, né? Então eu acho que é isso que está acontecendo nesse campo, nesse momento, na transição, né? Quer dizer, são pessoas que vão estar nessa situação de captar informações, de fazer a passagem do bastão de uma maneira segura, e que apontam para um governo, né, para um governo que vai ser um governo do diálogo, que vai ser um governo de construção coletiva, e que, sobretudo nesse momento, Lula precisa sinalizar para o Congresso que será um governo com essa cara, né, com uma cara mais ampla e que possa constituir uma base forte no Congresso Nacional. A gente está conversando com o professor Wagner Romão. Professor, 2 pontos. Na área da saúde já foi indicado que logo em janeiro deve ser lançada uma grande campanha de vacinação para o enfrentamento da Covid. A gente tem que lembrar que a gente continua com a pandemia, existe um repique de novos casos acontecendo por todo o Brasil, portanto as pessoas precisam se conscientizar que precisam ter todo o esquema vacinal completo. Isso é um ponto. Segundo ponto, com o anúncio desses economistas, mostra também o compromisso do presidente Lula com a economia e a necessidade de se formular ou de se criar uma arquitetura econômica que permita o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600 pelo menos e também o aumento do salário mínimo, além da isenção na tabela do imposto de renda. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Claro. Veja, Rafael, as pessoas que estão, né, esses 4 economistas que estão presentes aí nessa equipe da transição, eles sabem muito bem que esses foram compromissos assumidos pelo presidente Lula na campanha, né? Então, eu entendo o seguinte: quem não está de acordo com essa política, com esses compromissos, não faria parte sequer da equipe de transição, né? Então, eu acho que mesmo economistas como o Pécio Arida, como o André Lara Rezende, que participaram de governos, né, ali na década de 90, o governo Fernando Henrique, enfim, que tinham uma postura mais, digamos assim, ortodoxa, né, no campo do liberalismo, no campo liberal, já transitaram, né, para uma postura muito mais afeita e conectada com essa visão, né, que, digamos assim, os partidos mais à esquerda já tinham e já implementaram, no caso do governo Lula e mesmo no governo Dilma, de que não dá para a gente lidar com a extrema desigualdade social, a extrema desigualdade de renda e de riqueza que nós temos no Brasil a partir de um receituário liberal, né? Quer dizer, é preciso adequar e adaptar as teorias econômicas à realidade brasileira. E acho que o que a gente viu e o que o Brasil tem passado nesses últimos anos, com o aumento da fome, com o aumento do desemprego, né, com uma situação de precarização das relações de trabalho, apontam que quem estiver na equipe econômica, quem for o ministro da Economia ou ministro da Fazenda, enfim, isso está sendo decidido ainda, vai ter que estar afinado com uma agenda progressista, com uma agenda de combate às desigualdades, e em que mesmo as políticas econômicas, né, vão estar articuladas à agenda social. Ontem, o vice-presidente Alckmin apontou isso muito bem na sua entrevista ali exatamente no escritório ali da transição no Centro Cultural Banco do Brasil, né? Então, acho que isso é um apontamento importante e acredito que quem está fazendo parte dessa transição tem que estar afinado com esses princípios. Professor, eu quero continuar ainda falando sobre esse assunto da economia, porque quem tem fome tem pressa. O ministro Humberto Costa falou que da possibilidade de apresentação de uma PEC para garantir esses recursos que a gente falou aqui sobre Auxílio Brasil e aumento do salário mínimo. O senhor acredita que os deputados, os parlamentares que estão terminando essa legislatura possam causar dificuldades para a aprovação dessa PEC e que o governo de Lula comece já com essa segurança institucional?
Eu acho que é muito provável que a PEC seja apresentada e seja aprovada, né? Hoje nós temos a presença do presidente Lula em Brasília, conversando com Arthur Lira, né, presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também alguns ministros ali do STF. Eu acredito que o que está sendo montado, né, o que está sendo estruturado, vai ser feito em comum acordo com essas figuras políticas. Eu acho que aquela máxima do rei morto, rei posto, né, ou seja, uma vez que o atual governo não foi reeleito, né, o Bolsonaro não foi reeleito e Lula venceu as eleições, é muito natural que os atores políticos que estão presentes no Congresso Nacional não impeçam, né, quer dizer, não carreguem o ônus, né, de atrapalhar essa transição, né? E acho que o que nós vimos nos últimos meses também, né, com uma série de ataques à própria Constituição, no sentido de que vários desses auxílios, vários desses benefícios, né, que foram concedidos às vésperas das eleições, impedem qualquer tipo de resistência, né, desses atores políticos que fizeram toda a aprovação dessas medidas, né? Então, eu penso que é muito provável, né, que a PEC seja apresentada e que ela seja aprovada por esse Congresso que aí está, né? E aí, é claro, na sequência, quando os parlamentares, né, que foram eleitos, e essa nova configuração do Congresso se colocar também, e é claro que a transição política está pensando nesse novo Congresso, né, aí a gente precisaria entrar exatamente no debate sobre os partidos que estão vindo para o governo, que estão vindo constituir a base, né, como o MDB ontem, o PSD, conversas que estão sendo feitas, estão iniciando aí com a União Brasil, né, e o bloco que teve lá junto ao Bolsonaro, que é o bloco formado pelo PL, pelos Republicanos e pelo PP, que é o coração do Centrão, né? A gente vai ter que ver como que esse bloco vai se posicionar. Ontem nós tivemos o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, né? Foi reforçando a ideia de que o PL vai estar na oposição ao governo Lula, mas a gente sabe que também esses partidos não são tão fiéis assim, a base desses partidos não é tão fiel assim como as lideranças políticas, os presidentes dos partidos colocam. Então, acho que isso aí é um assunto importante para a gente tratar nos próximos dias, Rafael. Pois é, professor, o senhor tocou num assunto sobre a formulação dessas articulações políticas e falou do PL. Ontem, na sua entrevista, o Valdemar da Costa Neto não deu nenhum sinal claro de que reconhece a lisura das eleições e hoje temos o anúncio do relatório produzido pelo Ministério da Defesa. O senhor acredita que isso será um ruído, uma tentativa do governo Bolsonaro de embaralhar cartas, ou a gente precisa ter atenção com o que será dito hoje? E também, a partir do que for dito hoje, o processo de transição e o olhar do governo Lula com o Ministério da Defesa, por exemplo. Veja, Rafael, eu acho que é uma situação muito constrangedora, né, para dizer o mínimo. Em primeiro lugar, as Forças Armadas não têm esse papel institucional, a gente está falando disso já faz tempo, né, aqui no nosso programa. E, por outro lado, o próprio Valdemar da Costa Neto, a gente sabe que aquela situação de ontem, né, naquela mesa, e falando ali aos seus correligionários do PL, ao mesmo tempo ele estava falando para fora, mas ele estava falando muito para dentro do próprio PL. Né? O PL hoje já deve estar com mais de 100 deputados, porque elegeu 99, provavelmente um ou outro deve ter já entrado no PL, porque há um movimento, né, de esvaziamento dos pequenos e dos partidos pequenos e de entrada dos parlamentares nos partidos maiores. E ali há uma divisão muito clara, né? Uma parte do PL é francamente bolsonarista e a outra parte é mais um pessoal ligado à própria figura do Valdemar da Costa Neto. Mas a tarefa dele agora, como presidente desse partido, é unidade, é construir unidade, né? Então,
eu acho que muito do que o Valdemar da Costa Neto falou ali ontem, nem ele mesmo acredita, né? Mas faz parte da tentativa de dar algum tipo de liga, né? De conexão com essa base mais extrema bolsonarista que se elegeu pelo PL. Com relação aos militares e a esse relatório, eu acho que o que está sendo falado, né, de pessoas que já tiveram acesso a versões iniciais, é de que eles vão seguir essa tática de dubiedade, né? Essa tática de dizer, mas não dizer nada, né? Que é típica do Bolsonaro, né? Então, é lamentável que as Forças Armadas se prestem a esse papel. Acho que a gente tem que ver, afinal de contas, como virá esse relatório. Mas, francamente, eu penso que ele não trará grandes novidades e não vai alterar isso que nós estamos vendo hoje, que é a transição de um governo que perdeu as eleições para o governo que ganhou as eleições, para o líder que ganhou as eleições, que já está implementando uma nova agenda de relacionamento com o Congresso, de relacionamento com a sociedade e de relacionamento entre as forças políticas que importam nesse país no momento, né? Eu não vejo com grande preocupação e acho que a tendência é que esses movimentos que a gente ainda tem visto nas portas dos quartéis se esvaziem, né, nos próximos dias. Eu acho que nós não devemos temer, embora seja importante acompanhar, né, e, na medida do possível, tentar demover essas pessoas que ainda não perceberam que o candidato delas perdeu as eleições e que elas têm que tocar a vida para frente. E na sua opinião, professor Wagner Romão, a indicação de um ministro da Defesa Civil também é uma sinalização importante para que a gente possa ter o próximo governo de novo com a institucionalidade enfim, dos agentes do Estado e não Sim, como utilização de agentes de governo? claro. Não, a ideia do Ministério da Defesa, né, que agrega, vamos lembrar um pouquinho o pessoal aí mais jovem, né? Antigamente a gente tinha o Ministério do Exército, o Ministério da Marinha e o Ministério da Aeronáutica. E no governo Fernando Henrique Cardoso foi criado esse Ministério da Defesa, né, cuja vocação é de que tenha um civil à frente, né, um ministro civil, e que abarca, né, sob o Ministério da Defesa, as três Forças Armadas, né? Então, isso é um instituto importante, porque simbolicamente mostra que quem coordena a defesa do país é o poder civil, né? Não é o poder militar. Os militares têm que se restringir àquilo que a Constituição lhes pede, né, lhes orienta, e que é um grande papel, um papel de defesa na sociedade brasileira, das fronteiras, né, dos tráficos de armas e assim por diante. Mas, de fato, quem tem que coordenar essa tarefa deve ser alguém, um civil, indicado, claro, pelo presidente da República, né? Então, eu vejo que essa é uma sinalização muito importante para essa transição. Eu tenho certeza que Lula vai indicar um civil que possa fazer um trabalho de, digamos assim, de recolocar, de colocar novamente, né, as Forças Armadas no lugar onde elas sempre deveriam ter estado, né? Não é uma tarefa fácil. A gente sabe que nós tivemos no governo Bolsonaro, né, cerca de 8 mil militares na esplanada dos ministérios, ocupando cargos, mas acho que é uma tarefa extremamente necessária e que eu tenho certeza também vai ser posta a cabo, vai ser realizada, eu acho que nos primeiros momentos, né, do governo Lula, e claro, já com um ministro da Defesa que seja um civil, claro, que tenha experiência, que tenha capacidade política para lidar com as Forças Armadas e para estabelecer um novo relacionamento, né, diferente desse que ocorreu nesses últimos 4 anos. Professor, nosso tempo está estourado, mas no resumo da ópera, até agora, os nomes apresentados e o desempenho de Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, está sendo satisfatório na sua avaliação dessa equipe de transição do novo governo? Rafael, eu vejo assim que há muita afinidade, né, entre Lula, Alckmin, Aloysio Mercadante, Gleisi Hoffmann, né? Eu acho que há um espírito de colaboração realmente.
Eu acho que a escolha do Geraldo Alckmin para coordenar essa transição foi muito acertada, né? Eu acho que a aliança política que foi realizada, né, quando a gente faz uma aliança política, quando a gente estabelece um acordo entre parceiros que não são necessariamente do mesmo time, né, é muito importante que essa aliança seja continuamente renovada, né, porque senão as partes vão começar a se desentender, vai haver mais ciúme, né, e isso é muito ruim para os governos, sobretudo governos que têm uma missão muito importante, que é reunificar o Brasil, né, que é trazer novamente esperança, que é trazer novamente a marca da democracia, a marca do diálogo, a marca da criação de consensos. O Lula é mestre nisso, né? Ele, durante toda a sua vida política, realizou esse tipo de ação, né? E acho que Geraldo Alckmin também tem essa sensação, senão não teria aceitado, né, compor essa chapa com o Lula na vice-presidência, né? Então eu acho que esse é um sentimento muito disseminado entre os partidos políticos, né? E não só entre os partidos políticos, mas entre a sociedade civil que se organizou em torno da candidatura Lula-Alckmin, né? E acho que, ao meu ver, o que está sendo apontado como os participantes das equipes de transição, acho que ao longo dos próximos dias nós vamos ver outros nomes se colocando, né? É claro que há características específicas de cada setor, de cada campo, né? Às vezes, alguns partidos vão ter mais a apresentar no campo da saúde, ou no campo da educação, ou no campo do meio ambiente, isso é natural, mas acho que o espírito geral tem sido mantido, o espírito de um país que precisa se reunificar, né? E de um campo político que precisa conviver com o máximo de harmonia. Claro que haverão aí dificuldades, mas eu acho que a manutenção desse espírito é muito, muito importante. Agradecer a participação do professor Wagner Romão, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de Campinas, a Unicamp, fazendo uma avaliação da formação do governo de transição comandado por Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito. Professor, forte abraço para o senhor, sempre uma alegria tê-lo aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Forte abraço, Rafael, um abraço a todas as pessoas que nos assistem. Bom dia para vocês. Conversamos com o professor Wagner Romão aqui no Jornal Brasil Atual, agora 8h51, rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.